Olá, alunos do PVS! Hoje vamos tratar de um assunto fundamental para o seu sucesso no vestibular: a abordagem das provas de inglês. A maioria das pessoas acha que a prova do vestibular vai ser parecida com a que costuma fazer no cursinho de inglês ou na escola, isso é, provas mais centradas em aspectos gramaticais, em que o aluno geralmente tem que completar frases da forma correta, transformar frases afirmativas em negativas e por aí vai. Às vezes até cobra uma interpretação textual, mas com perguntas que não exigem muito do aluno em termos de entendimento do que foi lido, já que geralmente pode acabar sendo uma atividade de cópia dos trechos do texto. Essa não é a maneira como a compreensão textual é tratada no vestibular. Portanto, se você acha que estudar inglês para o vestibular é saber o verbo to be ou decorar a lista dos verbos irregulares no passado, está muito enganado. Lembrem-se, o foco das provas não está na gramática, mas sim na compreensão textual. Chamamos essa abordagem de inglês instrumental e vou explicar para vocês o que é isso, para que assim possam estudar da maneira correta. Afinal, não podemos perder tempo estudando conteúdos que não vão ser tão necessários, não é mesmo? Vamos então focar no que é necessário e assim conseguir notas altas nas provas de inglês. Basicamente, inglês instrumental é saber ler, compreender e interpretar textos em inglês, entender o tema central do texto e reconhecer o objetivo do mesmo ajudará muito na compreensão. Aí você pode se questionar: não é preciso então saber gramática? Esse conhecimento não vai ser importante para essa atividade de leitura? Vai ser sim, já que ao saber certos aspectos mais estruturais, você vai compreender melhor o que está no texto. Mas esse não vai ser o foco do curso. Ao longo do ano, você vai ver alguma coisa mais gramatical, mas sempre partindo do que você precisa para ler o texto. Por exemplo, saber que o adjetivo em inglês geralmente vem antes do substantivo, saber reconhecer o verbo na frase e o tempo verbal. Tudo isso vai te dar uma base para que você compreenda o que está escrito. Um outro conhecimento muito relevante que vamos aprender ao longo da apostila é sobre os marcadores discursivos. Palavrinhas que unem orações ou frases, conferindo ao texto uma coesão, como o but, que na maioria das vezes une orações contrastivas. So, que geralmente no início da frase ou da oração apresenta uma conclusão, entre outros. Esses são exemplos de conteúdos gramaticais que vão nos auxiliar na prova do vestibular, e dessa forma merecem uma maior atenção na hora do estudo. Mas fique tranquilo, que o material vai ajudar muito você a construir o conhecimento sobre esses aspectos, ok? Tudo em seu devido tempo, entendido? Outra pergunta que você deve estar se fazendo é com relação ao vocabulário. E as palavras? Tenho que ler um texto com dicionário do lado? Vai ser necessário decorar todas as palavras da língua inglesa? É claro que não. Decorar todas as palavras seria impossível. E lembre-se de que você não terá acesso ao dicionário no dia da sua prova. Até porque isso não iria avaliar seu conhecimento sobre a língua inglesa. O que fazer então? Nós temos que perceber que quando lemos um texto, não lemos palavra por palavra. Vamos fazer um teste? Pegue um jornal que você costuma ler em casa e leia um artigo do seu interesse. Veja se você vai ler palavrinha por palavrinha, ou se você vai passar o olho na frase como um todo, sem se portar com palavras menores, como artigos, preposições. Não é verdade que muitas vezes você já parece antecipar o que vai ser dito mais adiante? Pois é sobre isso que estamos falando. Na verdade, o que acontece durante a leitura é uma interação entre leitor e texto. O leitor vai reconhecendo o que está ali no papel, vai fazendo associações, vai negociando sentidos. Sentimos como se fosse um jogo de quebra-cabeça. No início, vemos todas aquelas peças soltas, emaranhadas, e parece que vai ser difícil entender o que está por trás daquilo ali. Mas depois vamos reconhecendo certas peças. Vamos encaixando uma nas outras e começamos a ver sentido através das imagens que vão surgindo. O mesmo acontece quando você lê um texto. Notamos uma palavra aqui parecida com a nossa língua. Eu conheço mais aquela ali. Há uma associação de sentido entre elas, então já sei o que está escrito nessa frase. E por aí vai. Uma dica que podemos dar para você é: aproveite as imagens que ilustram o texto, para entender o tema central dele. Aí, você pare um pouquinho e pense: o que já sei sobre esse assunto? O que já li sobre isso? Acessar o nosso conhecimento de mundo ajuda demais. Tente reconhecer o tipo de texto que é.
Geralmente, pelo layout, conseguimos reconhecer se é uma propaganda, uma tirinha cômica, uma reportagem. Imagine então qual será o objetivo desse tipo de texto. Será que é anunciar um produto? Será que é fazer uma crítica sobre algum tema atual? Será que é representar os resultados de uma pesquisa recente? Apoie-se nas palavras cognatas, ou seja, naquelas que são muito parecidas com as palavras da nossa língua. Vai passando os olhos no texto e tente associar as palavras e construir um significado. Fazendo isso, você vai notar que vai entender bastante do texto, que vai deixar de ser um mistério para você. Não se preocupem, pois durante o curso vamos ensiná-los e fazer com que vocês pratiquem todas essas estratégias de leitura, como deduzir o sentido das palavras no texto, o que tornará a leitura uma atividade que você seja capaz de fazer. Siga o cronograma da apostila, organize seu estudo. Você vai sair muito bem nessa prova de inglês instrumental, que é o vestibular. Está preparado para começar esse jogo? Então vamos estudar e praticar.